Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso painel web. Desculpa aí, tivemos probleminhas técnicos aqui, mas ao vivo tem dessas mesmo, né? Meu nome é Michele Cochan, é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre o diferencial de alíquotas, né? Para vocês saberem como vocês fazem para participar aqui durante a aula, vocês podem entrar aqui dentro do portal onde vocês estão assistindo a live, tá? E em perguntas ao vivo. Em perguntas ao vivo, vocês podem criar um novo tópico e mandar o questionamento de vocês. Então, aqui nós vamos dar, né? Eu vou tentar aqui trazer algumas informações com relação a diferencial de alíquotas, mas aí depois nós vamos dar uma pausinha para vocês mandarem lá as consultas de vocês e aí eu posso estar respondendo quando nós retornarmos a live, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a tal da diferencial de alíquotas. Diferencial de alíquotas, nós temos alguns tipos de diferencial de alíquotas que o pessoal costuma confundir um pouco, né? Qual que foi esse diferencial que mudou? Então vamos falar um pouquinho do que é o diferencial de alíquotas. Então nós temos três tipos de diferenciais de alíquotas. Nós temos o diferencial de alíquotas que é compra para uso e consumo e ativo fixo de fora do estado. Então, quando eu estou comprando, eu contribuinte, comprando mercadoria para meu uso e consumo ou para o meu ativo permanente, eu recolho um diferencial de alíquotas que é uma equalização entre a carga tributária interna e a carga interestadual. Esse é chamado de diferencial de alíquotas. Nós temos também o diferencial de alíquotas de substituição tributária, que é quando eu estou vendendo em uma operação interestadual, né, um produto destinado a contribuinte para seu uso e consumo e ativo fixo, e existe um acordo firmado entre as UFs para que eu recolha antecipado o imposto. Então, vai ter um convênio ou um protocolo que vai dizer assim: olha, toda vez que o contribuinte do meu estado estiver enviando para o seu estado um produto para uso, consumo e ativo fixo de contribuinte, eu vou recolher antecipadamente esse diferencial de alíquotas que seria devido pelo destinatário e vou recolher para o estado, vou mandar já destacado no documento fiscal. Esse também é chamado de diferencial de alíquotas, mas é um diferencial a título de substituição tributária. E ele está previsto, esse diferencial, lá no convênio ICMS 142 de 2018, em decorrência de acordos firmados entre as UFs para os produtos listados lá. Então, não é qualquer produto que pode ser recolhido a substituição. O produto ele tem que estar na listagem do convênio 142 de 2018, que vai ter um enquadramento de código SEST lá, onde vai determinar que aquele produto é aquela MCM, tem aquela descrição e tem aquela finalidade, né? E daí, em decorrência do acordo firmado para aquele produto, vai ter o recolhimento antecipado a título aí de substituição tributária. Então, falamos de dois tipos de diferenciais que são recolhidos pelo destinatário contribuinte do imposto. Existe uma outra situação também que não é uma regra, porque nem todos os estados têm, mas alguns estados têm, que é o quê? A antecipação das empresas do Simples Nacional. Então, lá na Lei Complementar 123 de 2006 e na Resolução CGSN 140 de 2018, existe uma previsão, tá, para que o Estado institua um recolhimento de uma diferença entre a carga tributária interna e a interestadual, para uma equalização entre as alíquotas, para as empresas do Simples Nacional. Então, seria um recolhimento feito fora do Simples, quando ela compra para comercialização ou para industrialização, e o produto não tem ST, ele poderia estar tendo aí essa diferença para equalizar essas cargas tributárias de uma forma para fomentar a não comprar de fora do estado, tá? Isso está previsto para as empresas do Simples Nacional. Então, a empresa do Simples que compra para comercializar, industrializar, pode ter esse recolhimento de diferença, mas não é todos os estados que instituíram. Então, tem alguns estados que têm esse recolhimento, tem outros estados que não têm. Se você é uma empresa do Simples
e está num estado que tem esse recolhimento, provavelmente vocês também dão um nome de diferencial de alíquotas, porque ele é uma diferença entre a alíquota interna e a interestadual para fim de equalizar essa carga tributária, tá? Então, esses recolhimentos feitos para uso consumitivo fixo ou a título de antecipação do imposto são chamados de diferencial de alíquotas. Mas nós também temos o diferencial de alíquotas, que é o de venda para consumidor final não contribuinte. Esse é que está gerando toda essa discussão com relação ao recolhimento. Por quê? Porque nós tínhamos uma previsão já do diferencial para contribuinte, né, estabelecido lá na Lei Candir. Porém, em decorrência dos estados acabarem verificando ali que com essa globalização, né, esse fomento de sistema e-commerce, alguns estados acabaram se sentindo prejudicados em decorrência de recolhimento por uma operação de venda interestadual. Porque o que acontece? Nós temos uma previsão de que a arrecadação do ICMS é feita para o Estado, né? E o Estado é que vai instituir toda a legislação desse recolhimento. Mas quando era feita uma venda para consumidor final não contribuinte, era utilizado a alíquota daquele Estado e recolhido o imposto para aquele Estado. Então, vou dar um exemplo assim. Se eu estou no Paraná e a mercadoria era vendida no Paraná, ele seria tributado conforme a alíquota do Paraná e o Paraná é que teria essa arrecadação. Só que com o sistema e-commerce, o que aconteceu? Todo mundo tem acesso a essa compra de mercadoria, né? Buscando melhor preço, melhor forma de entrega, né? Que tenha um custo mais em conta. E acabou que muita gente começou a comprar de fora do estado e alguns estados que são mais produtivos tinham uma arrecadação maior. E outros estados que não são assim tão produtivos nesse sentido de comércio acabavam sendo prejudicados porque tinham uma arrecadação menor. Então, em decorrência disso, né, os estados se reuniram e entenderam que isso tinha que ser alterado. Então, o que eles estabeleceram? Foi feita lá uma reunião, né, e o convênio 93 de 2015 estabeleceu uma partilha dessa parte do imposto vinculado à operação interestadual com destino a não contribuinte. Então, eles falaram assim, ó, vamos pegar esse valor desse imposto, que seria devido só para o estado de origem, e vamos dividir. Vai ficar um pouco para o estado de destino e vai ficar um pouco para o estado de origem. Então, para o estado de origem ficaria a alíquota interestadual e para o estado de destino ficaria uma diferença entre a alíquota interna do estado e a interestadual. Pois bem, nesse convênio ficou um pouquinho vago, algumas informações não foram bem assim absorvidas, a legislação não ficou bem realizada, né? Foi criado daí a emenda à Constituição a 87 de 2015, trazendo para a Constituição Federal essa previsão desse recolhimento, porque não tinha previsto lá, então foi criado para que pudesse ter esse recolhimento de diferencial, essa diferença, mas essa diferença nesse convênio ficou um pouco vago, cada estado acabou ali tendo uma interpretação diferente de critério de base de cálculo, como que fazia esse recolhimento, né? Teve bastante confusão na época do convênio 93 de 2015. Quem aí, né, não teve problemas com alguns estados que tinham interpretação diferente? Manda aí, se vocês estão... O pessoal está participando aí da live? Vamos ver se o pessoal tá conseguindo participar ao vivo aqui? Coloca aí para mim se vocês tiveram muitos problemas com essa questão do convênio 93 de 2015 em decorrência da interpretação com estados diferentes. Era muito confuso, né? O pessoal tá conseguindo participar aí? Deixa eu ver aqui.
Acho que nós estamos com um probleminha ali de recepção. Mas não tem problema. Se vocês quiserem daí mandar as dúvidas ali quando, né, no intervalo, aí vocês mandam as dúvidas no intervalo, que acho que nós não estamos conseguindo aqui recepcionar a participação de vocês ao vivo. Mas não tem problema. Depois vocês mandam lá que aí eu vou visualizar o que vocês falaram durante o intervalo, tá? Mas realmente, nessa época era uma complicação, porque você mandava para um estado entendia que era um critério de base de cálculo, outro estado entendia que era outro critério de base de cálculo, virou uma confusão, não é mesmo? E decorrência dessa confusão é que nós tivemos aí posteriormente uma regulamentação diferente e esse convênio acabou sendo revogado. Mas calma lá que eu já vou chegar nessa parte da história, né? Então, os estados se reuniram lá, fizeram a emenda à Constituição, né, 87 de 2015, em decorrência dessa interpretação de todos os estados unidos, né, ali naquela reunião, e também fizeram o convênio ICMS 93 de 2015 para estabelecer alguns critérios para a utilização dos estados. E lá eles colocaram uma partilha desse ICMS, por quê? Pense assim, lá na lei orçamentária, né, na LTO, cada estado acaba estabelecendo com base naquela entrada de recurso que ele vai ter, que é a movimentação que geralmente tem de ICMS. Ele estava previsto ali com o ICMS total daquelas vendas para não contribuinte. Quando houve esse critério de partilha, ele perderia bastante dessa arrecadação. Então, para que os estados não perdessem de vez essa arrecadação e não tivessem um prejuízo para os cofres públicos, eles resolveram partilhar. Então, foi progressivo, né? E esse progressivo era válido ali por um determinado período, hoje em dia não existe mais essa progressividade. Então, esse progressivo foi só para a época da instituição ali de 2015, né? Ele acabou tendo uma progressividade, mas não temos mais percentual de partilha para um estado, percentual de partilha para outro estado, isso não existe mais, tá? Então, quando você tem lá no documento fiscal qual que é o percentual de partilha, esquece, aquele campo não tem mais preenchimento. Já é 100% para o estado de destino. Por quê? Porque daí os estados fizeram essa progressão, teve todo um critério de identificação posterior de que entraram com várias ações dizendo assim, opa, os contribuintes falaram, mas calma aí, vocês querem fazer essa cobrança no diferencial de alíquotas que estão dizendo que não vai ter uma majoração de imposto. Mas se eu recolho o imposto para o meu estado, eu pago um determinado valor. Se eu vou fazer uma partilha com base na alíquota do estado de destino, eu posso ter um valor maior a pagar. Porque pense assim, o meu estado tem uma alíquota de 18%, mas no estado de destino a alíquota interna é 19%. Então, como eu vou utilizar aquela alíquota para fazer essa partilha, eu estou pagando um imposto maior. Então, vamos ver aí que não está correta essa legislação. Aí saíram várias ações diretas de inconstitucionalidade. Das principais, nós temos aí a 5464, que trouxe para as empresas do Simples Nacional, né? 5464 de 2016 trouxe para as empresas do Simples Nacional, dizendo, opa, não se pode cobrar esse diferencial para as empresas do Simples Nacional, porque lá na Lei Complementar 116 de 2003, não tem essa previsão. Então, teria que sair uma regulamentação de lei complementar. E aí, com base nisso, os outros estabelecimentos também que trabalham aí do regime periódico de apuração, do sistema débito e crédito, entraram com ação também dizendo assim, não, mas para cobrar das empresas do regime normal, também há uma necessidade de ter a inclusão disso lá na Lei Candir, porque eu não posso simplesmente instituir uma majoração de imposto, né, sem colocar isso lá na Lei Candir. E essa ação acabou sendo julgada pelo STF e eles trouxeram uma previsão assim. Primeiro, a 5464 de 2016 ficou suspenso para as empresas do Simples Nacional.
E essa 5469 de 2016 acabou que, em decorrência de vários julgamentos, várias decisões de outras ações, eles acabaram entrando num acordo da seguinte forma. Então, vamos fazer o seguinte. Essa legislação já foi ali resolvida entre os estados, né? Já foi acordada entre eles, já estão aí previstos com essas arrecadações, já está lá nas leis orçamentárias, então não podemos simplesmente retirar dos estados essa arrecadação, até porque era uma forma de equalizar para que todos os estados pudessem ter uma arrecadação plausível, que não fosse disparei, né? Um estado estava recebendo muito e outro estado estava recebendo pouco. Então, assim, haveria uma partilha e todos os estados entrariam numa isonomia e teriam ali a sua partilha do imposto. Então, tá. Então, para não quebrar essa arrecadação, o STF julgou da seguinte forma, que teria uma previsão de legislação que deveria sair até o final do ano de 2021 para que pudesse, né, ser aplicado dentro do critério legislativo para o ano de 2022. Então, os anos anteriores ali teria arrecadação normal, só não teria para as empresas do Simples Nacional, que estavam com a suspensão da DI 5464 de 2016, e as outras empresas do regime periódico de apuração teriam aí, né, o recolhimento previsto com base ali na legislação não tão bem feita, que foi a lei complementar, a emenda à Constituição 87 de 2015 e o convênio ICMS 93 de 2015, e teria que ter uma lei complementar até 2021 para que fosse aplicado em 2022 essa nova legislação para fins de recolhimento do ano de 2022. Tudo bem. Então, teria que sair uma lei complementar trazendo essa previsão até o final de 2021. Foi feito o projeto de lei e nada dessa legislação, né, ser publicada. Os estados acabaram se reunindo, né, já tinha previsão da lei complementar dela sair, né, que era a lei complementar 190, que acabou sendo publicada em 2022, mas em 2021 ela já estava ali em andamento, já estava de conhecimento dos estados, e alguns estados com medo para se respaldar aí com essa legislação que não saía, no final ali acabou emitindo legislações próprias para tentar regulamentar e não perder essa arrecadação. Se uniram e fizeram o convênio ICMS 236 de 2021, revogaram o convênio 93, todo o convênio 93 de 2015 e fizeram um convênio específico para venda para consumidor final não contribuinte, né, trazendo algumas redações mais claras com relação à aplicabilidade, a recolhimento, fato gerador, base de cálculo, tudo instituído ali naquele convênio. E nessa reunião que eles fizeram ali, eles já até tinham como base a lei complementar que iria ser publicada, que era a lei complementar 190. Então, eles já sabiam como seria na lei complementar, se reuniram e acordaram entre si como que seria feita essa arrecadação. Publicaram também o 235 de 2021, que também é um convênio relacionado à DIFAL, onde eles criaram o portal da DIFAL. Esse portal da DIFAL, ele serve para todas as informações alimentadas pelos estados, onde eles vão dizer qual que é a alíquota dos produtos, se o produto tem benefício, né, qual que é o critério, qual que é a guia de recolhimento. Então, todas essas informações estariam disponíveis nesse portal da DIFAL. Então, essa arrecadação feita para os estados precisaria de legislação dos estados. Então, eles disseram assim, olha, já que nós vamos instituir uma arrecadação que é partilhada, e no convênio 236 de 2021 nós vamos colocar
a informação de que eu tenho que analisar para fazer a formação do meu preço de venda a alíquota do estado de destino, se tem benefício no estado de destino, as pessoas precisam desse portal para visualizar essa informação. E aí, com base nisso, eles disseram assim, olha, então, para que esse portal entre ali, seja operacionalizado de uma forma de fácil visualização, que esteja com todas as informações, a legislação teria ali, né, para a regulamentação desse portal, uns 90 dias para estar totalmente válido para a utilização. Isso foi acordado, né, isso é o que os estados dizem que aconteceu lá nessa reunião no CONFAS. Então, eles criaram o portal da DIFAL pelo 235 de 2021, depois nós vamos entrar ali para dar uma olhada, e criaram, né, as regras para os estados aplicarem do diferencial de alíquotas no convênio ICMS 236 de 2021. Mas a lei complementar que colocou lá na Lei Candir essa redação desse recolhimento acabou saindo somente pela Lei Complementar 190 de 2022. E aí que gerou todo aquele transtorno, porque nessa legislação, quando eles foram colocar essa redação aí, né, no sistema funcionar nos 90 dias, eles não colocaram bem assim. Eles acabaram colocando que aquela legislação entraria em vigor respeitado o princípio da noventena, que é os 90 dias que tem previsto lá na Constituição. Mas o que acontece? Não respeitaram o princípio da anterioridade, porque para uma legislação entrar em vigor, ela tem que ser publicada no ano anterior. Então, eles teriam que ter publicado no ano de 2021 para que ela vigorasse no ano de 2022. Então, eles teriam que ter respeitado o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Então, para o ano de 2022, é muito discutido aí a relação de se era devido esse recolhimento ou não. Apesar de que nós temos aí alguns julgamentos que tudo indica, né, que a cobrança vai acontecer normalmente. Mas estamos ainda aguardando aí o ponto final nessa história do ano de 2022. Então, com relação ao ano de 2022, ainda é discutível esse recolhimento. Porém, para o ano de 2023, então já foi respeitado o princípio da anterioridade, porque a lei foi publicada em 2022, se aplica em 2023. E foi respeitado o princípio da noventena também. Então, 2023 não há o que se discutir, tá? Empresas optantes pelo regime periódico de apuração, RPA, ou débito e crédito, se for o que é chamado no teu estado, que utiliza o princípio da não cumulatividade do imposto, vão ter que recolher a DIFAL na venda para consumidor final não contribuinte. E o que é essa DIFAL? Essa DIFAL é assim, quando eu vendo para um consumidor final não contribuinte para fora do estado, ou que eu preste um serviço para um não contribuinte fora do estado, eu tenho que recolher a diferença entre a alíquota interna para a interestadual, né, para o estado de destino. Mas isso lá no convênio 93 de 2015 era meio confuso. No convênio 236 de 2021, eles trouxeram a redação da seguinte forma. Quando você vai formar o teu preço de venda, quanto você vai cobrar por aquela mercadoria, já tem que estar agregado o ICMS, que é o chamado ICMS por dentro, né? Que eles falam. Significa o quê? Que o ICMS já está dentro daquela base. Então, quando eu vou constituir a minha base de cálculo para recolher o imposto, eu já tenho que considerar ali o ICMS. E esse ICMS que eu vou considerar não é o do meu estado. Eu vou ter que considerar o ICMS do estado de destino. Então, eu tenho que pegar o meu valor da mercadoria sem
o ICMS, tá? Caso eu tenha colocado o ICMS, já eu tenho que retirar ele. E vou incluir o ICMS do estado de destino. Então, eu vou pegar o ICMS do estado de destino, colocar dentro da minha base de cálculo, que é o que a gente costuma chamar aí, né, daquele cálculo matemático onde você vai pegar a base e vai fazer dividido por 1 menos a alíquota do estado de destino. Digamos que a alíquota do estado de destino fosse 18%. Eu pegaria 1 menos os 18% e fator ele vai dar 0,82. Então, eu pegaria essa base e dividiria por 0,82 para incluir o valor do ICMS por dentro. Caso eu tivesse o ICMS na hora que eu fiz o meu preço de venda, eu teria que pegar esse meu preço de venda ali com o ICMS do estado, fazer menos o ICMS para achar a base sem o ICMS e depois essa base sem ICMS eu ia dividir por 1 menos a alíquota do estado de destino para colocar esse ICMS dentro da base de cálculo. E nesse exemplo que eu falei, daria ali dividido por 0,82. Quando eu fiz esse cálculo, eu coloquei o ICMS do estado de destino dentro da minha base de cálculo. Já achei então o meu preço de venda. Esse preço de venda eu vou utilizar para calcular o ICMS da operação interestadual, que nós vamos aplicar aí 12, 7 ou 4, né? 12 se eu estou enviando para a região sul e sudeste, exceto o Espírito Santo, 7% para os demais estados e o Espírito Santo, ou 4% se a mercadoria for uma mercadoria importada, desde que ela tenha similar nacional. Então, eu vou pegar esses valores, né, esse percentual, e vou aplicar sobre esse preço de venda que eu formei. E vou achar o ICMS da operação interestadual. E a parte do diferencial, eu vou pegar o cálculo simples. Por exemplo, digamos que seja um produto que fosse a operação interestadual 12%. Considerando que a alíquota interna dele seja 18%, eu vou fazer o cálculo simples de 18%, que é do estado de destino, menos os 12%, que é a alíquota interestadual, vai dar um diferencial de 6%. Esse cálculo simples de um menos o outro. Esse vai ser o percentual de diferencial de alíquotas. Esse 6% eu vou aplicar sobre essa base e vou recolher para o estado de destino. Então, é como se eu partilhasse esse imposto. Eu pegasse os 18%, né, sobre esse preço de venda, e desses 18% eu pegasse 12% para o meu estado e recolhesse a diferença dos 6% para o estado de destino, que é a chamada base única. Por que base única? Primeiro eu faço meu preço de venda, esse preço de venda vai ser a minha base de cálculo, onde eu vou incluir ali, né, todos os valores que é cobrado do destinatário. E esse valor eu vou aplicar a alíquota interestadual e vou aplicar o diferencial de alíquotas para o estado de destino, cálculo simples, tá? Então, isso que foi alterado, porque antes tinha estado que mandava fazer cálculo por dentro e depois abater, né? Depois tinha estado que mandava fazer um diferencial simples, mas aí você tinha que incluir aquela diferença dentro da base. Não existe mais essas discussões. Agora, o cálculo é um cálculo único, tá? Para todo o território nacional, não importa para onde eu estou vendendo. Venda para consumidor final não contribuinte, eu vou utilizar uma base única, onde para formar o meu preço de venda eu tenho que utilizar a alíquota interna do estado de destino e esse ICMS eu vou partilhar, ficando para o meu estado de origem a alíquota interestadual e para o estado de destino diferencial. Também ficou instituído nesse convênio 236 de 2021 que, para a finalidade de verificar se tem benefício fiscal, né, se tem uma isenção, uma redução de base, se ele tem uma não tributação, eu também vou ter que analisar essa legislação do estado de destino.
Então, caso tenha um benefício no estado de destino, a mercadoria não tributada, ou ela é isenta, ou ela tem redução de base de cálculo, também vai poder ser aplicado para fins de cálculo do diferencial. Logicamente que temos que entrar lá dentro da legislação do estado de destino e verificar se essa legislação realmente está amparada, né, para o cálculo para consumidor final não contribuinte, porque às vezes o estado tem algum benefício, mas aquele benefício não abrange o consumidor final. Então, somente os benefícios que abrangem o consumidor final, tá? Então tá. Quando foi feito esse convênio 236 de 2021, eles estabeleceram, então, esse critério de base de cálculo, estabeleceram que a base seria única, estabeleceram que teriam benefícios fiscais, e estabeleceram também que o Fundo de Combate à Pobreza vai agregar esse valor da alíquota na hora de você fazer o cálculo. Então, se o produto tiver fundo de combate à pobreza, na hora de você calcular a alíquota, você tem que incluir também ele por dentro ali, para estabelecer a alíquota do produto, para estabelecer o teu preço de venda, tá? E ali também eles estabeleceram que somente vai ser devido esse diferencial quando de fato a mercadoria entrar naquele estado, né? Então, se eu estou vendendo para o consumidor final não contribuinte, mas esse não contribuinte veio presencialmente aqui e comprou no meu estado, não há o que se falar em diferencial de alíquotas, porque isso foi uma venda presencial. Não vai haver o recolhimento dessa diferença, tá? Caso houvesse uma venda para consumidor final e uma entrega, né, em outro estado, vai valer para fins de cálculo do diferencial para consumidor final não contribuinte, onde de fato essa mercadoria entrar, tá? Onde realmente houver essa operacionalidade de aquisição do consumidor final, onde ele for consumir esse produto. E também ficou instituído que, no caso de prestação de serviço de transporte, que o fato gerador é onde se inicia a prestação de serviço de transporte, esse imposto vai ser devido quando? Quando o transporte for interestadual, ou seja, ele sair de um estado e for para outro estado, o tomador do serviço for o destinatário, não o contribuinte do imposto. Nessa situação é que vai ser devido o diferencial pelo prestador de serviço de transporte. E quando for transporte de passageiros, não há o que se falar no recolhimento desse diferencial para o estado de destino. Quando falamos de transporte de pessoas, de passageiros, vai ser devido o imposto total para onde for executado a prestação de serviço, onde iniciou ali a prestação de serviço. Se eu, Michele, fui fazer uma viagem e entrei lá no ônibus em Minas Gerais, vai ser devido o imposto para Minas Gerais, tá? Então, não importa da onde que é a Michele. Importa que a prestação de serviço de transporte foi iniciada ali em Minas. Então, nesse caso, sempre vai levar em consideração aonde foi iniciado esse serviço de transporte de passageiros, tá? Diferente de transporte de cargas, que daí o transporte de cargas, se o tomador de serviço for um não contribuinte e houver esse transporte para fora do estado, há o que se falar aí no recolhimento do diferencial de alíquotas, sendo o destinatário o tomador de serviço, ok? Então, nós tivemos aí a Lei Complementar 190 de 2022, que confirma que há o recolhimento do diferencial para o ano de 2023. Temos o que parametriza que todos os estados devem utilizar a base única, levando em consideração que a alíquota do estado de destino deve estar agregada ao preço de venda pelo convênio ICMS 236 de 2021. E tivemos aí a regulamentação do portal da DIFAL, onde os estados têm que ir lá e colocar
quais são os produtos que têm benefício no estado, qual que é a alíquota interna dos produtos naquele estado, qual que é a regulamentação dessa legislação naquele estado, dentro do portal da DIFAL, onde vocês vão visualizar essa informação. E com relação ao DIFAL, para contribuinte, que já era previsto anteriormente, o que ficou validado pela lei complementar? Pela lei complementar, ficou validado, que também já tinha uma validação até pelo convênio ICMS 142 de 2018, né? De recolhimento de base dupla. Então, se você estiver comprando de fora do estado, contribuinte comprando ativo imobilizado e material de uso e consumo, ou o fornecedor recolhendo esse valor a título de substituição tributária, que é a mesma diferença, né, que é material de uso, consumo e ativo imobilizado, vai ser recolhido sobre uma base dupla. Essa base dupla é o quê? Vai ser feita uma base para a operação interestadual, e daí desse valor vai ser retirado o ICMS da operação interestadual, vai ser incluído o ICMS do estado de destino, verificada a carga interna do estado de destino, e aí a carga interna do estado de destino menos a carga interestadual vai ser a diferença que vai ser recolhida para o estado de destino de material de uso e consumo ativo fixo de contribuinte, tá? E o portal da DIFAL, eu vou abrir aqui para vocês visualizarem, né? Desculpa. Hoje eu tô meio gripada, daí não sei se a minha voz tá muito ruim para vocês, tá? A voz de taquara rachada. Ai. Mas o importante é que estamos conseguindo aqui, né? Então vamos lá. No portal da DIFAL, é esse portal aqui, tá? Você entra lá, portal da DIFAL, ele é administrado ali como um serviço web do governo do Rio Grande do Sul, ele que faz toda a parte de atualização. E aqui vocês vão encontrar várias informações sobre o diferencial. E aqui vocês encontram base legal de todos os estados. Então, cada estado vai colocar aqui qual que é a legislação interna de regulamentação da Lei Complementar 190 de 2022, né? Desse convênio, como que foi regulamentado dentro do estado. Nós temos aqui também algumas consultas de interpretação dos estados. Cada estado vai estabelecer aqui suas consultas, tá vendo? Alguns pareceres normativos, algumas interpretações dos estados, decisões de julgamentos ali, de ações movidas também para os estados, tá? Benefícios fiscais. Cada estado vai estabelecer aqui quais são os benefícios que seriam aplicados nessas situações e suas bases legais. Alíquotas. Temos aqui as interestaduais e depois cada estado trazendo a sua alíquota interna. E obrigações acessórias, como que é feita essa informação para cada estado. Tá? Aqui no portal da COAD, quem tem acesso aí, também pode encontrar essas informações em simuladores fiscais,
Opa, o que aconteceu? Deixa eu voltar. Bem, o simulador aqui eu não estou conseguindo acessar. Depois eu vou tentar entrar novamente, mas vamos aqui na parte de ICMS e SSPI também consigo acessar. ICMS e SSPI, de FAO, ele vai trazer aqui todas as orientações com relação à de FAO. Vai trazer o simulador, que eu não estou conseguindo acessar aqui. Acho que expirou a minha entrada. Vamos tentar de novo. Depois eu vejo ali o que está acontecendo e a gente volta. As alíquotas de todos os estados vocês encontram aqui em alíquotas de ICMS, operações internas. Eu vou ter que ver aqui o que está acontecendo e mostrar para vocês depois do intervalo, porque acho que deu algum problema aqui com a minha entrada. Mas eu volto ali na hora que eu for responder as consultas de vocês, aí eu mostro para vocês como é que funciona. Mas ali no portal da Quad a gente tem um simulador para vocês fazerem esse preço de venda, tá? Na venda para consumidor final não contribuinte, e ele já vai trazer essa partilha ali do diferencial de alíquotas. E quando nós falamos em alíquotas de ICMS, a Quad também tem ali a tabelinha de alíquotas de ICMS, você pode filtrar por estado e verificar todas as alíquotas para aquele estado. Mas eu volto depois da nossa pausinha aí para a gente poder visualizar melhor, que eu vou ver aqui o que está acontecendo, porque ao vivo é assim mesmo, né? Mas aí eu já mostro para vocês como é que funciona ali no portal da Quad. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem agora, né? Nós vamos dar aí 5 minutinhos de pausa, e aí vocês podem mandar os questionamentos de vocês. Quando a gente voltar, daí eu vou responder o questionário de vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco.
Estamos de volta! Então, pessoal, agora eu consegui acessar lá o nosso site, né, que estava ali com um probleminha que tinha que fazer uma limpeza no histórico, que estava muito carregado, mas agora eu consegui acessar. Então, vocês entram lá em simuladores fiscais, ICMS de FAO, Emenda Constitucional 87 de 2015. Aqui vocês vão ter um simulador, tá? Vai informar se a mercadoria é importada, qual que é o estado de origem, qual que é o estado de destino, qual que é o valor, tá? Sem o ICMS, a alíquota do estado de destino, se o produto tem fundo de combate à pobreza, e o programa vai fazer o cálculo para vocês aqui embaixo com relação ao diferencial. Ele vai dar aqui para vocês a progressividade que teve lá, que não tem mais, né? Agora é 100% para o estado de destino. Aqui vocês vão verificar que quando você coloca a informação, vou até colocar aqui só para vocês visualizarem, mercadoria importada não, né? Origem, vou colocar aqui Minas Gerais, destino São Paulo, vamos colocar aqui um valor de R$100. Aqui, para verificar a alíquota do estado, eu venho aqui e ele vai trazer as alíquotas do estado de São Paulo, tá? Aí eu verifico qual que é a alíquota do produto e coloco aqui. Então, vamos colocar aqui que é 18%. Aqui, com relação se o produto tem fundo de combate à pobreza, ele vai aparecer os produtos que têm fundo de combate à pobreza. E daí, eu posso fazer a observação de calcular. O programa já vai fazer o cálculo do imposto por dentro, já vai verificar qual que é o percentual da origem, qual que é o percentual do destino, tá? Então, eu já tenho como instituir aqui o meu preço de venda quando eu vendo para consumidor final não contribuinte. E tem algumas orientações também, vocês podem vir aqui em comentário, ele vai ter um resumão com relação a essa informação. Então, ali no portal da Quad, vocês conseguem visualizar. Lá dentro da parte das alíquotas também, vocês vão ter ferramenta da alíquota interna, que você pode filtrar por estado. Você vai ter o fundo de combate à pobreza, que você também consegue visualizar, tá? Então, aqui vocês têm a ferramenta para verificar as alíquotas, operações internas e o fundo de combate à pobreza. Operações internas vocês podem filtrar por estado. E ele vai trazer aqui todas as alíquotas internas daquele estado, ou pode colocar também qual que é o produto que você está procurando, e ele vai trazer a alíquota daquele produto no estado, tá? Para fins de cálculo diferencial, você também pode visualizar aqui. Fundo de combate à pobreza, venho aqui, fundo de combate à pobreza. Posso filtrar aqui por estado também. Vou colocar aqui, Paraná, pesquisar. Ele vai trazer todos os produtos que têm fundo de combate à pobreza naquele estado. E qual é o percentual de fundo, tá? Tem estado aí que tem percentual de 1, tem estado que tem percentual de 2, tem estado que não aplica, né? Que nem Minas Gerais, alguns outros estados, que não aplica o fundo de combate. Mas isso tem que ser analisado
cada estado mesmo, tá? Então, com relação às perguntas ali que mandaram, foi questionado com relação às empresas do Simples Nacional. Simples Nacional, nós temos uma complicação. Por quê? Lembra que eu falei que lá na ação direta de inconstitucionalidade 5464 de 2016, dizia que tinha que ter uma lei para a Lei Complementar 123 de 2006, que é a do Simples Nacional? Não foi criada essa lei, porque ali na Lei Complementar, ele trouxe para regulamentar na Lei Candir, mas não trouxe um complemento à Lei Complementar 123 de 2006. Para essa complementação, nós temos o projeto de lei 33 de 2021, que até a presente data não foi convertido ainda. Então, não seria devido o DIFAL na venda para consumidor final não contribuinte, tá? Somente esse que é discutível, porque compra para uso consumo para as empresas do Simples é devido porque tem previsão lá na lei complementar. Antecipação para o Simples é previsto porque tem lá na lei complementar. Diferencial, atitude de substituição tributária, se tiver acordo firmado entre os estados, é devido porque tem previsão na lei complementar. O que não tem previsão na lei complementar do Simples, que é a lei complementar 123 de 2006, é o DIFAL para venda para consumidor final não contribuinte. Então, se eu estiver vendendo para não contribuinte, a minha empresa é optante pelo Simples, não excedeu o sublimite, eu não teria que recolher essa diferença para o estado de destino. Mas isso, né, eu sempre aconselho assim, verifique qual a interpretação do estado de destino, porque não adianta eu dizer para vocês assim, não é devido, perante a legislação não é devido, e você ficar com a mercadoria apreendida lá numa barreira. Né? Então, verifique com o estado de destino qual está sendo a interpretação dele nesse sentido, porque daí, se o estado estiver cobrando, você teria que entrar com uma ação, né, com base de não ter essa lei complementar, ou muitas vezes fazer o recolhimento, depois tentar aí uma restituição desse valor. Então, é uma situação atípica para os estados que estão fazendo essa cobrança, tem que ser analisado estado por estado mesmo, ok? Com relação à substituição tributária, a substituição tributária se aplica às empresas do Simples Nacional normalmente, tá? E para fins de cálculo, como a empresa do Simples paga um percentual específico lá no Simples Nacional, na hora de calcular para fins de diferença, utiliza-se a alíquota interestadual como se fosse uma empresa do regime normal. Então, se eu estou fazendo o cálculo por uma empresa do Simples Nacional, eu vou considerar para fins interestaduais, desculpa, engolei aqui. Para fins interestaduais, eu vou utilizar a alíquota de 12% se for para a região sul e sudeste, exceto Espírito Santo, ou 7% para os demais estados. E 4% se o produto for importado, tá? Então, essa seria, sim, para fins de cálculo de diferencial de substituição tributária, diferencial de uso consumo ativo fixo, a aquisição de empresas do Simples Nacional considera como se fosse uma empresa normal para fins da operação interestadual. E quando falamos em base dupla para as empresas que recolhem aí o diferencial para compra para uso consumo ativo fixo, os benefícios também podem ser aplicados. Mas aí você tem que verificar que o benefício para a operação interna é aplicado na base da operação interna e o benefício da operação interestadual tem que ser aplicado na operação interestadual, porque são bases distintas. Né? A base dupla você vai fazer uma base para a origem, uma base para o destino, para depois verificar qual que é a diferença, tá? Da carga tributária de um e de outro. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma pergunta aqui. Mais alguma dúvida? Não? Então,
Caso vocês queiram saber mais sobre diferencial de alíquotas, informação como que é feito isso na nota fiscal eletrônica, né, como operacionalizar com essa atividade da tributação entre os estados, nós temos aqui na Coad vários cursos, curso de diferencial de alíquotas, curso de nota fiscal eletrônica, curso de escrituração e documentário fiscal, curso de substituição tributária. Temos também outros cursos relacionados às outras áreas, né? Contábil, trabalhista, a parte dos impostos federais, tá? Tudo isso a gente tem aqui na parte de cursos. Vocês podem estar aí entrando em contato para verificar os cursos disponíveis se quiserem saber mais informações com relação à área fiscal. Também, se você ainda não é assinante da Coad, acesse lá, que quem é assinante da Coad vai ter a disponibilidade de utilizar essas ferramentas, né? Temos também ferramenta de substituição tributária, que é muito útil para quem trabalha com operacionalidade com outros estados destinado ao contribuinte, principalmente. Temos a ferramenta para formação de preço de venda quando a venda é feita para não contribuinte, sem contar nas notícias que a gente sempre disponibiliza ali dentro do nosso portal de notícias, envia por e-mail, vocês podem fazer consultoria por telefone. Eu também atendo ali na parte da consultoria de telefone, estou na área de curso, se alguém quiser fazer algum curso comigo aí, estou disponível aqui para tentar auxiliar vocês da melhor forma possível e trazer aqui sempre informações confiáveis e também, né, tentar assim construir o conhecimento da melhor forma possível. Tá? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu espero que tenha agregado alguma coisa, que tenha aí tirado um pouquinho de dúvidas relacionadas ao diferencial de alíquotas, que já tem que fazer o recolhimento mesmo, não tem que se discutir no ano de 2023. E caso vocês queiram me acompanhar aí, também vocês podem seguir a Coad ali nas redes sociais, podem também estar participando, mandando informações, né? Se vocês gostaram do curso, se vocês gostaram da live, se vocês querem mais lives como essas aqui com outros conteúdos, vocês podem estar mandando lá, que a gente vai tentar trazer aqui mais informações para vocês sempre, para que vocês possam interagir aqui e participar com a gente, tá bom? Um grande beijo para vocês e eu aguardo vocês até o nosso próximo painel.